Oremos diante aí da ministração da palavra. Vamos buscar o favor de Deus mais uma vez. Senhor, nosso Deus, Pai, olhamos para Ti, para a Tua palavra, que o Senhor nos ilumine, nos direcione, e que a Tua palavra encontre terra fértil e produza frutos em nossa vida, para a Tua glória. Assim oramos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Irmãos, queria que vocês abrissem lá comigo na segunda carta de Pedro, bem no final da Bíblia, Novo Testamento, né, no finalzinho da Bíblia, um dos últimos livros, o último livro da Bíblia é o Apocalipse, não é isso? Antes de Apocalipse tem Judas, e aí tem os livros, as cartas de João, e logo vem Pedro. É bem fácil achar, é de trás para frente mesmo. E aí tem a primeira carta de Pedro e a segunda carta de Pedro. Então a gente vai trabalhar aí na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 20. Vamos ler o 19 e o 20, tá bom? Então vamos lá. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Só até aí. Nesse texto, nós temos uma das bases aí da nossa fé cristã, inclusive da Reforma, que é o valor da Escritura de Deus, o valor da Palavra de Deus. Então, uma das coisas que Pedro está ensinando aqui, e é uma carta para crescimento, para desenvolvimento, é a base da palavra. E com esse aspecto, em relação à palavra, ele diz isso no versículo 20. Antes de mais nada, quer dizer, para começar, né, para pegar a Bíblia, abrir, ou se vai escutar uma leitura bíblica, uma pregação ou um texto, né, a gente, né, precisa prestar atenção, né, se a pregação também está em linha aí com a palavra de Deus. Mas ele diz, antes de mais nada, ou seja, para começo de conversa, para começar, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Ou seja, não é o que a pessoa, o sacerdote, o pastor, o profeta, o pregador quer. Não é isso. Mas a profecia teve origem não na vontade humana, de homens, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, quando a gente olha para a Escritura, nós temos algo diferente aqui, algo relevante. Nesse livro, nós temos o relato, o registro de Deus falando com os homens. Deus falou. O Criador, você pega a Bíblia lá do começo, você vê a criação, você vê Gênesis, você vê Abraão, você vê queda do homem, você vê homens invocando a Deus, buscando a Deus, sendo aceitos por Deus, outros sendo condenados. Você vê toda a história
da humanidade, e você vê Deus falando repetidamente com os homens. Ao longo, desde lá de Noé, né, se você lembra daí da palavra de Noé, que é pregador da justiça, né, a própria construção da arca era uma pregação. Arrependam-se, Deus está bravo, não está gostando e vai julgar. Ou até, por exemplo, Jeremias e Isaías, anos e anos e anos depois, né, também falando da parte de Deus, arrependam-se, vem juízo, Deus é bom, reconcilie-se com o Senhor. E até a chegada no Novo Testamento, vem o Filho de Deus. Aí a profecia é direta, né? Já pensou, se homens falaram inspirados por Deus, o Filho de Deus agora fala das coisas que ele viu e ouviu. Então, mais firme e sólida aí na palavra de Cristo. E Pedro fala isso tudo num contexto seguinte, de muita confusão, de muitas vozes falando ditamente da parte de Deus. Então, Pedro ele vai recomendar aos irmãos e falar assim, vocês fazem bem em olhar para os profetas do passado, para o que o Senhor Jesus ensinou e para o que os seus apóstolos têm ensinado. Isso é certeza, isso é firme, né? Isso é o que você tem de base segura, não ser enganado. Por que essa preocupação de Pedro, né? Vou ler aqui o finalzinho da carta dele, o que ele intenta, né, falar para seus ouvintes. Ele está praticamente se despedindo da vida, e ele diz assim, lá no capítulo 3, no verso 17. Ele diz assim, capítulo 3 da 2 Pedro, verso 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, e percam a sua firmeza e caiam. Então guarda essa imagem. Levados pelos que não têm princípios morais, percam a sua firmeza e caiam. Esse é um caminho, um lado da história. Mas, ele diz assim no verso 18, que é toda a recomendação dele: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, esse é o contexto, né? Pedro está preocupado com a situação de pregação do Evangelho, da Palavra de Deus na época, é algo que a gente tem que estar preocupado também hoje. E ele está preocupado com os irmãos, para que vocês não sejam levados por erros, percam sua firmeza e caiam, fraquejam, tenham tropeços, sofrimentos, né? E até problemas de saúde físicos e morte. Mas caminhem na graça do Senhor, crescendo e se desenvolvendo na salvação. Então, por isso, Pedro fala assim, lá para a Bíblia, né? A gente tem um processo de formação da Escritura que é consagrado e reconhecido como profetas falando da parte de Deus, assim como Pedro está recomendando aqui, tá? Então, na prática, eu quero conversar com Deus. Ora ao Senhor, fala comigo, me abençoe e lê a Escritura. Tem vários exemplos, várias coisas para a gente crescer, várias coisas. É muito complicado. Deixa eu, antes de falar das minhas palavras, vou ler o que Pedro fala e vocês vão ver se às vezes isso pode ser similar ao tempo presente. O que ele diz então sobre esse assunto no capítulo 2, aqui de 2 Pedro. Ele diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo,
Como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Uma característica aí, ó. Histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Verso 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam autoridades. Mais dois características aí, ó. Desejos impuros da carne, seguem, e desprezam autoridade. Insolantes, arrogantes, tais homens não têm medo de difamar seres celestiais, contudo nem anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Então, 3 características aí de falsos mestres. Primeiro, cobiça com histórias que inventaram, tá certo? Então, hoje é comum, às vezes tem muitas pessoas que falam, né? Talvez uma coisa é desejo humano, outra coisa é profecia, né? Uma coisa é a pessoa falar assim, ó, Deus disse isso para você, Deus manda te dizer, por exemplo, né? Uma coisa bem pessoal. Uma coisa é a palavra de Deus, outra coisa é o desejo humano, né? Às vezes a gente até deseja o bem dos nossos irmãos, podemos até dizer, poxa, eu quero que você vá bem, que você conquiste um emprego ou qualquer coisa assim, mas precisa ficar bem claro que isso é meu desejo, talvez minha oração por você, de sua por seus irmãos e tal. Agora, o que Deus disse, aí é outra coisa, né? Um dos versículos aqui em Jeremias diz que a palavra de Deus queima em nosso coração. A palavra de Deus é como fogo. Então, uma das coisas de perceber o que é a palavra de Deus é quando você escuta e parece que pega fogo no coração. É uma das características aí da palavra de Deus. Agora, dessa turma, falsos mestres e profetas, e vão surgir, tá vendo aqui? Está dizendo que vai surgir, tá certo? Histórias inventadas, às vezes até com um bom propósito, né? Vou contar uma historinha para você. Você fala assim, mas será que isso é verdade, é mentira? Você não sabe? Deus não é assim, tá certo? Deus fala a verdade. Aliás, a Bíblia é cheia de verdades que às vezes todo homem queria apagar, né? Ter vergonha de mentiras, adultério. Davi, será que não podia apagar o adultério de Davi, ô Márcio? Não seria bom, né? E Davi ia ser um homem perfeito, né? Mas a Bíblia não trata assim, não é verdade? A Bíblia mostra o pecado, mostra as consequências. No caso de Davi, um homem que se arrependeu, né? Quem nunca pecou, não é pecador, mas está aí um caminho, arrependimento. Vais, não peques mais. Mas, então a Bíblia trata com verdade. Então esse é um primeiro ponto importante aí. O segundo ponto é a questão de desejos impuros da carne. Então, falsos mestres vão ser bem liberais, tá certo? Em relação a coisas que não agrada a Deus. Por exemplo, a fidelidade conjugal ou mesmo pré-conjugal, né? A questão do corpo, a Bíblia diz que qualquer outro pecado é fora do corpo. Agora o pecado da imoralidade sexual é para dentro do corpo. A consequência é muito mais grave e problemática. E então esse também é um problema sério. Então se vê pessoas pregando coisas, mas vivendo vidas imorais,
pode já ter um outro sinal aí. E outro terceiro é a arrogância e o desprezo por autoridades. Tá certo? Autoridades, sejam as celestiais ou não celestiais, constituídas por Deus. São. A palavra de Deus diz isso. Por exemplo, prefeitos, governadores, vereadores, juízes federais, municipais, estaduais. Nesse caso é um caso complicado, né? Por mais que às vezes a gente discorde da autoridade, a autoridade que não vem de Deus foi colocada por Deus. Então é muito importante a gente não ser arrogante, insolente ou que despreza a autoridade, né? O que a palavra de Deus diz em relação à autoridade? Se submeta à autoridade. A não ser que seja alguma coisa contrária à palavra de Deus explicitamente, né? Como as autoridades que mandaram os apóstolos não pregarem o evangelho, eles falaram, olha, se você falasse para mim ir por aquele caminho em vez de ir por esse, ou se é para tomar água em vez de suco, tudo bem, mas pregar o evangelho é algo que Deus mandou. Então eles convém obedecer a Deus, né? Mas isso vai ser na prática coisas muito incomuns. Por exemplo, nós, questão aqui da igreja, nós tivemos bastante dificuldade aí com a questão do vírus, né, e tal. E nós, pela graça de Deus, obedecemos aí os decretos da prefeitura. A situação da cidade estava difícil, etc. E tal. Assim que liberou, estamos de volta, né, com segurança, tranquilo. E graças a Deus, foi muito pouco que essa igreja mesmo ficou fechada. Muito pouco, né, Márcio? Foi difícil, mexe com nossos sentimentos e tal. Mas cabe o que? Também orar. Então, orar pela autoridade, né? Antes de criticar, a gente devia orar. E eu vou dar 2 motivos por que orar pela autoridade. O primeiro, porque ele precisa de sabedoria, tá bom? A autoridade precisa de sabedoria. E o segundo é porque, com base na Escritura, vejo eu que Deus dá as autoridades que o povo merece. Enfim, às vezes tem reis ruins levantados em Israel. Cara, não é bom, mas Deus colocou. Por quê? Talvez para o povo se enxergar, né? Agora, difícil era o povo ver dessa forma. Geralmente o povo é contra. Ou esse prefeito é ruim, ou esse governador é ruim, ou esse presidente é ruim. Mas e eu? E o meu vizinho? Né? A gente tem esse poder de mudar a minha vida. Eu tenho o poder de mudar a minha vida, você tem o poder de mudar a sua vida. Você pode até falar para os seus irmãos e vizinhos. Agora, mudar o governador está mais longe. Mas Deus está perto, né? Deus escuta orações. Então é muito importante. E por algum motivo, oração funciona. Oração é um caminho que Deus deu para o seu filho. O livro de Lucas mostra isso, Jesus orando, discípulos orando e que as pessoas deviam orar. E Deus tem respondido. Então, uma coisa importante que a gente pode fazer em relação à autoridade é respeitar e orar por elas. Resumindo então essa lição em Pedro, tá bom? Ele fala, vou ler de novo aquele texto que a gente leu no começo, que é a 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, ou seja, firme, verdadeira, proveitosa. E vocês farão bem se ela prestarem atenção. Interessante, prestar atenção.
como a uma candeia que brilha em lugar escuro, ou seja, uma lança, certo? Uma lâmpada, uma luz em um lugar escuro. Que alívio essa luz, eu posso enxergar, posso ver. Até que o dia clareie. Que será esse dia clarear? Pensa aí, vou fazer essa pergunta daqui a pouco, tá? E a estrela da alva nasce no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então está aí o proveito, a riqueza da Escritura. Um hábito não nasce espontâneo. É difícil a gente falar, eu vou ler a Bíblia hoje por 15 minutos, amanhã também. É bem improvável que isso aconteça assim muito romanticamente, facilmente. É mais provável que eu vou estabelecer isso é importante, já que é importante, edifica a minha vida, então em vez de pegar o celular de manhã, eu vou ler a Bíblia antes. 5 minutos, 10 minutos que sejam. Vai ser difícil. É um hábito a ser feito. Mas aqui está dizendo, fazei bem. Vai ser bom, proveitoso, você vai de fato escutar da parte de Deus. O que será então essa luz que brilha em lugar escuro? Alguém quer, até que o dia clareie. O que será esse dia clarear? Alguém quer dar um palpite? Até que o dia clareie. Ou seja, tem uma lâmpada, né, tá tudo escuro, tem uma vela, tem uma lamparina, um lampião, uma lanterna que está iluminando. A gente se apega a essa lanterna, certo? Graças a Deus por ela. Até que o dia clareie. E aí a gente não precisa mais da lanterna. Mas se a lâmpada, a lanterna é a palavra dos profetas e toda a Escritura, o que será quando esse dia clarear? Provavelmente deve ser a própria volta do Senhor. Certo? Deus volta, leva seu povo. Pronto, agora a gente escuta do Senhor a palavra. Mas até lá é importante. Lembra que Pedro está querendo evitar que você dê atenção a mentiras, perca a sua firmeza e caia. Quem quer isso? Né? Então, dê atenção para essa lâmpada que Deus nos deu até a volta do Senhor, que é a palavra de Deus. Queria terminar essa mensagem lendo o Salmo 9, que é também uma verdade proveitosa para nós hoje e sempre. Salmo 9. Você deve... Então diz assim no Salmo 9, né? Salmo, meio da Bíblia mais ou menos. Livro escrito em muitas partes por Davi. Diz assim: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, Altíssimo. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos. Pois defendeste o meu direito e a minha causa, em teu trono te assentaste, julgando com justiça. Repreendeste as nações e destruíste os ímpios. Para todo sempre apagaste o nome deles. O inimigo foi totalmente arrasado para sempre. Desraigaste as suas cidades. Já não há quem delas se lembre. O Senhor reina para sempre.
estabeleceu o seu trono para julgar. Não perca esse versículo 7 da sua mente, do seu coração. O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Por mais que existem milhões aí de teorias sobre a formação do mundo, sobre o futuro da humanidade, aqui diz que o Senhor reina para sempre. Nunca deixou de reinar e sempre vai reinar. Senhor, o Deus é sobre todas as coisas. E estabeleceu o seu trono para julgar. Então, um dia, Deus vai julgar. E desse juízo que temos escapado em Cristo Jesus, certo? Quando a gente olha para Cristo, nosso Salvador, Salvador do quê? De um Deus que chama o homem que é Senhor, né? Mas se você pensa bem, muita gente hoje está, pegar um senhor de fazenda, dono da fazenda, tá lá então nós somos os servos, os trabalhadores da fazenda. Alguns dizem assim, não existe dono, nós somos o dono da fazenda. É mesmo, será? Não, isso aqui apareceu, nós surgimos aqui do barro ou de uma explosão, sei lá, de algum jeito. A Agatha negou isso, né, Agatha? Eu vi um X numa página de escola uma vez. Nada disso. E aí? Não existe. Como não existe? Todo mundo sabe que existe. Então, temos firme aí a palavra de Deus. E o Senhor reina para sempre. Enquanto, né, esperamos que a luz venha, que a luz brilhe, vamos nos apegar para que fiquemos firmes, né, não caiamos, pegar na candeia que brilha, que é a palavra de Deus. Faça disso um hábito, é só com esforço mesmo. Um hábito vai ser proveitoso para a sua vida, é sua luz, é sua candeia que ilumina seu caminho para você não errar enquanto Cristo não voltar. Tá certo? Deus abençoe. Eu queria... Então vamos orar.